Saudações novamente. Então, voltamos aqui para a parte prática da aula do Teorema de Gauss. Então, como no exercício, para que possamos praticar, temos aqui um cilindro. Este que está em azul é o cilindro. Neste caso aqui temos um cilindro infinito, ou seja, o seu comprimento não é relevante, ele vai até sei lá onde. É tão comprido que até considera-se um cilindro infinito. E outra questão aqui é que estamos a tratar de um cilindro maciço. Então, um cilindro maciço quer dizer que no interior dele também tem cargas. Então, estamos a falar de uma carga distribuída de uma forma tridimensional. Então, temos aqui uma densidade de carga volumétrica. Temos aqui um ρ. Também pode ser um cilindro oco, em que a carga simplesmente está aqui na superfície. No interior está vazio. Mas aqui estamos a tratar de um cilindro maciço. Então, a distribuição de carga é volumétrica, ρ. Então, temos aqui também essas linhas a vermelho, já as escrevi antes. Então, essas linhas aqui a vermelho são as superfícies gaussianas. Então, temos aqui uma superfície gaussiana no interior do cilindro e temos aqui também uma superfície gaussiana que cobre o cilindro, né? Então, vamos fazer o estudo dentro do cilindro, na linha, na superfície do cilindro e fora do cilindro. Então, prontos, vamos começar. Para começar, vamos trabalhar com a carga. Eu escrevi aqui já antes o teorema de Gauss. Temos aqui o primeiro termo, já vimos como é que trabalhamos com ele. O segundo termo, aqui temos aqui a carga. Então, é importante, antes de tudo, trabalhar com a carga de acordo com como ela foi dada. Então, vamos aqui trabalhar com a carga. Primeiro, temos aqui uma carga distribuída de uma forma volumétrica, ρ. Nós sabemos que ρ é igual a carga distribuída num certo volume. Escrevendo isso aí na forma diferencial, teremos ρ igual a d de Q sobre d de V. Nós queremos carga. Então, d de Q será igual a ρ d de V. Prontos. Então, V é o quê? É volume do cilindro. Então, posso até escrever daqui, volume do cilindro é área da base, π raio ao quadrado, vezes o volume, vezes a altura, aqui deixa eu dizer. Então, se quisermos d de V, teremos o quê? Diferenciar isso aqui em ordem do que varia. A altura não varia, o que varia aqui é o quê? É o raio, simplesmente, do cilindro. Então, teremos 2π raio, altura d de raio. Então, escrevendo isso aqui, perdão, não sei se está bem visível, então vou escrever aqui com esta caneta, ficaremos com d de Q. d de Q é igual ao ρ e o diferencial do volume que já vimos ali, que é 2πr, altura d de r. Então, essa aqui é a distribuição de carga. Agora já vamos mesmo para o cálculo do campo, porque o que o exercício nos pede é calcular o campo no interior, na superfície e fora do cilindro. Vamos lá começar com no interior. No interior é quando estão a ver esse raio aqui pequeno e estão a ver esse raio aqui grande, né, maiúsculo, que é o raio do próprio cilindro, e o raio minúsculo é o raio da superfície gaussiana. Então vamos dizer, estamos a calcular para raio menor que R maiúsculo. Então isso quer dizer no interior. Então vamos lá escrever aqui o teorema para no interior do cilindro. Então temos aqui o teorema. Aqui podemos colocar d de Q é zero. Então, antes de tudo, temos que estudar. Temos aqui d de S, nós temos que estudar aqui como é que o campo comporta-se com o vetor
superfície, com vetor normal à superfície. Aqui teremos aqui um campo elétrico nesta direção e neste sentido. Este aqui é o campo elétrico. E vamos colocar aqui na superfície gaussiana, ou vou colocar aqui mesmo nessa superfície aqui, ou na superfície gaussiana, nessa aqui, para generalizar, né? Para generalizar, vou colocar na própria superfície do cilindro os vetores normais. Então, na superfície, o vetor normal encontra-se assim. Esse é o N, normal aqui na superfície. Aqui nessa área, ou nessa base, está direcionado para lá. E na outra base, que poderá estar do outro lado, estará direcionado para o lado contrário. Então aqui temos três superfícies. Temos três superfícies no cilindro. Duas bases e a superfície lateral. Então vamos lá estudar aqui. Duas coisas que precisamos de estudar. Primeiro membro e segundo membro do Teorema de Gauss. Primeiro membro. Vou com esta aqui mais visível. Primeiro membro. Prontos. Então, se formos a ver aqui, teremos que desfazer aqui esse produto escalar. Nós teremos aqui integral de E vezes D de S vezes cosseno do ângulo entre E D de S, vetor. Então, como podemos ver aqui, pelo desenho, nesta base aqui, o vetor N é perpendicular ao vetor campo elétrico. Então, eles formam um ângulo de 90 graus e sabemos que cosseno de 90 graus é zero. Então, nesta base aqui, o campo elétrico aqui vai ser esse membro anula-se, né? Isso quer dizer que o fluxo aqui é nulo. O fluxo aqui é nulo. E na outra base também, como podemos ver, esses vetores são perpendiculares, também o fluxo anula-se. Então, cosseno de 90 zero, anula-se aqui, não há fluxo, aqui também não há fluxo, há simplesmente fluxo na superfície lateral. E qual é o ângulo entre o vetor normal da superfície lateral e o campo elétrico? Como podemos ver, esses dois vetores aqui são coparalelos. Então, quer dizer que o ângulo entre eles é igual a zero. Ângulo igual a 0 graus e cosseno de zero é igual a 1. Então, ficamos somente aqui com integral de E d ds nessa tal superfície. Vamos lá para o segundo membro. Segundo membro temos d de Q sobre epsilon, constante dielétrica no vácuo. D de Q já expressamos aqui, então vai passar a ser ρ2 π raio HD de R dividido pela constante dielétrica. Então temos isto aqui e temos isto aqui. Primeiro membro, segundo membro. É só igualar. Então fica integral de E d de S igual a ρ2π raio altura d de R dividido por epsilon. Aqui também vou colocar integral, né, para poder integrar ambos membros. Então teremos integral de E, a superfície. Qual é a superfície? 2π raio altura, 2π raio altura d de R, né? Porque a superfície simplesmente é base, vou colocar aqui. Superfície é simplesmente 2π raio altura. Então vamos integrar isso aqui de 0 até R, onde se encontra a superfície gaussiana, e vamos igualar a integral também de 0 até R, onde se encontra a carga. Por quê? Porque estamos a trabalhar no interior do cilindro, e no interior do cilindro
Nós não vamos estudar com todo o cilindro, vamos estudar simplesmente onde existe aquela superfície fechada arbitrária, que é a superfície gaussiana. Então, a carga só existe aqui dentro aqui da superfície gaussiana. Por isso que nós vamos calcular de 0 até R. Então, a carga vai variar de 0 até R. Então, integrando ambos os membros, teremos campo elétrico igual a 2π raio, altura. Deste lado aqui também teremos 2π ρ, altura, que são constantes. R integramos, fica R ao quadrado dividido por 2, tudo isso dividido por epsilon. Simplificamos esse 2 e esse 2, simplificamos o ρ com o ρ, não ρ, o π com π, a altura com altura. E vamos ver com o que ficamos. Ficamos com campo elétrico igual. Aqui ficamos com este raio, também simplificamos com este raio ao quadrado, fica simplesmente um raio. Então aqui no numerador ficamos simplesmente com ρ, no denominador ficamos com epsilon, mais com esse 2 que vai lá, e tudo isso multiplicado por raio. Então este aqui é o nosso campo elétrico no interior, quando R é menor que o raio do cilindro. Agora vamos lá ver como é que fica o campo elétrico no exterior. Então, quando R é maior que o raio do cilindro. Então, usando a mesma ideia, que esta equação aqui, já preparada. A equação já dessa forma aqui. Só nos importa colocar o quê? Colocar os limites de integração. Estamos a trabalhar fora do cilindro. Vamos lá ver aqui. Está aqui o cilindro. Fora do cilindro, o campo que nós queremos estudar é de 0 até lá onde está a superfície gaussiana. Aqui é sobrecarga. Isto aqui é sobrecarga. Então, quando a nossa superfície gaussiana está no exterior, esta aqui, quando a superfície é maior que o próprio cilindro, a carga não é maior que o próprio cilindro. A carga só existe aqui no condutor, só existe aqui no cilindro. Então, se a superfície consegue cobrir o cilindro, significa que nós estamos a trabalhar com toda a carga, de 0 até o raio do próprio cilindro. Então, a nossa carga será de 0 até raio grande, que é o raio do próprio cilindro. Anteriormente, nós vimos que a carga variava de 0 até o R minúsculo, porque estávamos aonde? No interior. No interior da superfície gaussiana só existia a carga também no interior. Agora a carga não está no interior da superfície, está no todo o cilindro, porque existe essa parte aqui vazia. Então, continuando, integrando isto, teremos aqui integral de 0 até raio. Aqui teremos R, 2π HD de R, igual aqui podemos logo integrar 2π H, que são as constantes. Aqui esqueci do ρ, né? Esqueci do ρ na carga. ρ, que é a nossa densidade volumétrica, e aqui teremos R ao quadrado dividido por 2, isso tudo aqui dividido por epsilon. Então aqui também integrando teremos E 2πH raio. 2πH raio. Do outro lado, isso aqui temos que substituir pelos limites de integração de 0 até R. Substituir pelos limites de integração, aqui teremos, simplificamos isso, ficaremos com ρ πH dividido por epsilon. Substituir pelos limites de integração, aqui teremos raio ao quadrado. Estamos a substituir no lugar de R, porque R era a nossa variável. Então, passando isso aqui para lá, esse HR sai, ficamos com 2 no denominador, então teremos E é igual a ρ 2 epsilon, raio grande, e 1 sobre R. Então temos aqui esta
este campo para um raio para fora do cilindro. Fora do cilindro, este raio, este campo, dentro do cilindro, este campo. Estamos a desenhar aqui o gráfico que nos mostra como é que o campo varia em função do raio. Quando vamos variar o raio, como é que o campo se comporta. Então, no interior varia de 0 até um raio que é o quê? Que é o raio do cilindro. Vamos lá ver aqui no interior, como podemos ver, essa função aqui é uma função linear de y igual a x, onde a é toda essa constante aqui, ρ é constante, 2 é constante de elétrica é constante. Então temos aqui uma função linear, é uma reta, que vai até um ponto onde é igual a ρ. Então colocando ρ nessa equação aqui, substituindo R por ρ, teremos aqui um campo igual a ρ R dos epsilon. Para raio maior que o do cilindro, temos aqui essa função aqui, y igual a uma constante sobre x. Então, uma função decrescente a partir desse próprio raio. Então, decresce assim. Uma espécie de uma porção da função homógrafa. E se quiser substituir também por R aqui mesmo nessa função, vai colocar R, vai ser R ao quadrado dividido por R, voltamos a ter esse valor aqui. Então quer dizer que neste ponto aqui é um ponto de continuidade. A função aqui é contínua e é igual exatamente a esse valor aqui. Então esse aqui é o campo elétrico cresce até o raio, depois do raio fora do cilindro, o campo elétrico decresce e lá no infinito podemos dizer que já não existe campo. Ou melhor, não faz-se sentir a intensidade daquela carga, não faz-se sentir lá longe dela, o que é lógico, né? Quando você está longe do fogo, você não sente o fogo. O fogo ainda existe, ele em si. O seu campo também existe, mas já não se faz sentir. É como se fosse igual a zero. Então, obrigado por acompanharem até aqui e bons estudos.